né? Como é que a gente pode também, que a gente falou dessa questão, o caos no Rio Grande do Sul referente, né, a essa tragédia já tá instalado. Mas quando a gente vê os recortes, os vídeos que chegam para a gente através da rede social, tem uma narrativa por detrás de quem também está filmando aquilo, né? Olha lá, né, a pessoa se aproveitando e tal, então meio que a gente vai se guiando por isso. E ao mesmo tempo você vê nessa situação aqui em São Paulo, o lojista falando, né? Olá, o cara, morador de rua, tá me assaltando de novo, eu vou perder o comércio, né? Já mandei funcionários embora. E aí, que extremos, né? São polos assim que a gente... A gente tem aí uma discussão que acho que é interessante para ser feita, que a quem atende, Sim. de vez em quando, essa fragmentação do próprio Estado. Então, essa responsabilização do Estado, que é isso que eu falei, a gente precisa responsabilizar o Estado pelas ações que, de fato, ocorreram. Então, pelas ausências do que deveria ter sido feito e não foi, pelo que poderia ter sido programado e não foi, e pela própria fragmentação do Estado. No Rio Grande do Sul, a gente teve, coincidentemente, anterior ao processo da tragédia, a gente teve uma flexibilização na legislação de proteção à natureza que, inclusive, tem um fatídico projeto de Porto Alegre onde eles falavam que iam acabar com um muro de contenção lá, que ia tornar aquilo lá um espaço turístico fantástico. O potencial de desenvolvimento turístico seria enorme se retirasse as comportas, retirasse um muro de contenção do Guaíba. Então, ou seja, e a gente está hoje, por exemplo, eu lembro que logo depois da tragédia ainda tinha vereadores falando de derrubada de árvore para atender a necessidade do escoamento. Me parece que as pessoas têm às vezes um problema de compreensão científica das situações. Eu não exijo que o proprietário de um imóvel ou o proprietário de um pequeno comércio tenha uma visão científica sobre aquele evento que ele está sendo vítima ali. De fato, tem um craqueiro, um morador de rua que está assediando o cliente dele, então por conta disso ele perde o cliente, roubando ele, então por conta disso ele tem seguidos prejuízos que vai levar ele à quebra, à bancarrota. Mas eu fico assustado quando o Estado não consegue ter essa visão mais sistematizada, porque atende aos interesses de quem a manutenção dessa população, por exemplo, aqui em São Paulo, essa população da rua. Porque, assim, atende aos interesses de quem? Porque o Estado ele é incapaz de agir ali. Ele só age na truculência. E aí você vai agir na forma de truculência. Toda vez que fizeram isso, você movimenta o grupo de um lado para o outro. Justamente. E aí eles já disseram que assim, não, é melhor conter essa população. Primeiro que, humanamente, eu acho essa uma visão extremamente complicada. Achar que aquilo ali não tem mais aspectos humanos. É igual salvamos o cavalo ou salvamos a população. Eu tenho que olhar e tentar, de todas as formas, entender a complexidade daquele problema e agir. O Estado não pode estar presente ali só com a polícia, que é isso que ocasiona esses problemas. E eu acho que tem interesses financeiros ali. Eu tenho uma experiência de educador, mas eu também atuei no movimento de moradia durante quase 20 anos. Por favor. E eu digo que, assim, São Paulo tem um evento que é muito comum, que é... Como é que eu posso dizer? As favelas pegam fogo em São Paulo. Entendeu? Elas são incandescentes. Intencionalmente se destrói, se toca fogo na favela. Se promove, por exemplo, a favelização de determinadas áreas para ocupação depois pelas empresas de incorporação. Então, o primeiro lugar eu ponho o pobre lá, depois eu retiro o pobre de lá. E essa massa vai sendo manobrada dessa forma. Não distante a questão da Cracolândia aqui em São Paulo, ela está diretamente relacionada à questão do centro, do novo centro, dos incentivos ou das políticas de desenvolvimento dessa região central, e aí a gente precisaria entender um pouco melhor
porque a gente não está falando da situação de agora. Por isso que eu falo, o Estado tem que ter essa visão. A gente está falando de uma visão que já vem de um tempo e ela vai perpassar mais um tempo. Então, o que está acontecendo? Quem é que se favorece desse processo de desintegração social? O mesmo, acho que acontece no Rio Grande do Sul, na medida em que a quem interessa fragilizar o Estado nesse momento. E aí o Estado não é o governador, Sim. o vereador, o prefeito. O Estado é essa estrutura estatal. Porque se ela está fragilizada, se eu não consigo, por exemplo, ter uma equipe de assistência social, de psicologia, de psiquiatria, de médicos, de professores atuando nesses espaços que estão abrigando a população atualmente, o que foi que aconteceu com o Estado? Para que serve o Estado? O Estado não serve só para arrecadar, ele serve exatamente para prestar esses serviços de proteção. Porque, em outro sentido, a população precisa desses espaços. Porque a violência ela pode se acentuar nesse momento, nesse espaço, que é o caso que eu te citei aqui. Mas a violência ela é constante na vida da população. Certeza. Então, por exemplo, a mulher que é vítima de agressão, o aluno o jovem que é vítima da agressividade da família, do pai, ou do tio, ou da mãe. E esses espaços públicos, esses equipamentos públicos, eles precisam funcionar para dar esse atendimento. No momento da tragédia, é isso que eu falei, fica acentuado. Então é óbvio que tudo vai colapsar. Eu costumo dizer que é a mesma coisa. Você olha para o sistema de saúde brasileiro, você vai ver que ele funciona bem. Aonde? Onde não tem grandes concentrações de população. Então lá no interior, onde tem 15 mil pessoas. Por quê? Porque as pessoas não ficam o tempo todo precisando ou demandando desses serviços. A população não demanda o tempo inteiro de escola, de hospital, de delegacia, de policial, essas coisas. Em grandes centros, como é o caso de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, é quase que já o caos instalado, né? Então a gente tem esse quase que colapsando. Qualquer momento, qualquer movimento que ocorre, ele leva a uma superlotação. Então, se eu tenho um acidente na marginal que envolve vários carros, o serviço público vai se colapsar naquele momento. Agora, a capacidade de recuperação é que é importante. Se ele não consegue se recuperar, é porque ele foi desconstruído, descontinuado. E aí a gente precisa entender isso, se está acontecendo ou não. Tudo que vai acontecer, ou tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul ou aqui em São Paulo, eu acho que é fruto do posicionamento do próprio Estado. Então, o abrigo, por exemplo, que eu estava te falando, que foi assim, e o cara falava como se ele tivesse... Eu acho que era, inclusive, um jornal desses matutinos, o cara falando com toda... Olha que lindo, você pode trazer até seu cachorro para cá. Só que eu olhei, era debaixo do viaduto, assim, sem nenhum tipo de proteção. Eu falei assim, que tipo de vedação, por exemplo? Será que testaram se não está tão frio lá dentro como lá fora? Sim. E se está frio e eu não consigo proteger, porque era assim, é um vão gigante. Por isso que é tudo suposição também, porque pode ser que eles tenham feito todo esse tratamento. Mas não há a menor preocupação em você dar o serviço para a população. O que há é a demonstração de, a gente fez aqui. E aí a gente volta e vira e mexe, a gente volta na situação que mas ele não quer ficar aqui. Mas ele não quer ficar aqui por quê? Porque o espaço dele de convivência, às vezes, não é esse. Porque ali ele é vítima de agressão, roubaram as coisas dele, muitas vezes não deixaram ele ficar junto com o animal dele, e aí ele vai falar, não vou ficar, não vou, aí ele quer ir para outro lugar. E a gente tem, por outro lado, por exemplo, o poder público também pressionando essa população. Então é muito comum a gente encontrar aqui em São Paulo, mesmo a gente fazendo a propaganda do abrigo, a polícia jogando, o serviço público jogando água no colchão do cara, no cobertor do cara, para que ele saia debaixo do viaduto. Então, me parece que há um processo de... não é de invisibilização, mas de tentar esconder o que parece que está evidente, que é essa diferença social muito presente nessa sociedade. Então, assim, ele não pode ficar debaixo do viaduto. Então, se eu colocar ele num outro ambiente, ele fica. Só que, muitas vezes, é o seguinte, eu não dou a condição necessária para ele ficar ali. E o morador de rua, ele tem condições que são bem, digamos que, particulares dele. Então, nem todo morador de rua está na rua por condição financeira, nem todo morador de rua tem problemas
com envolvimento, por exemplo, com drogas, seja álcool, seja outro tipo de drogas. Muitas vezes não. A fragmentação familiar dele, do núcleo familiar dele, leva ele aqui, ou alguma desilusão com a própria família leva ele a fazer essa dissociação. Então, o serviço psicológico é fundamental para tentar resgatar esse indivíduo. Quando eu dou o atendimento, quando eu consigo atender esse indivíduo, primeiro eu garanto que não só que ele passe uma noite, mas que ele consiga se resgatar e voltar ao convívio da própria sociedade, da própria grupo do qual ele tem origem, ou no qual ele tem algum tipo de vínculo. Se não houver isso, eu só vou enclausurar ele aqui ou ali, e aí fica essa questão do... o abrigo está aqui. Aí era um mar de camas de maca, e eu falava assim, provavelmente esse espaço é muito frio, porque o asfalto, devem ter colocado alguma lona, algum tapume, mas assim, continua sendo um ambiente que não é saudável para aquele sujeito. Aí você fala assim, mas ele pode trazer o animal. Mas ele pode ficar com o animal? Porque na rua o animal dorme com ele. E isso é fundamental para entender eles. Então, se você aparta esse animal, assim, não, a gente tem um espaço para os cachorros, mas aonde fica esse espaço? Porque a gente não está falando do indivíduo que está nas suas condições normais de compreensão e de saúde psíquica. Muitas vezes o afastamento dele do animal gera crise nesses indivíduos. A gente falou aqui também de como... da minha adoção dos 2 animais, você estava falando do cuidado, e como eles são fundamentais para a nossa saúde mental, entendeu? Então, a gente passou o período da pandemia, eu sempre converso isso com minha esposa, eles são bichos terapêuticos, porque assim, eles acolhem a gente, eles tiram a angústia, eles tiram o estresse do ambiente. E para essa população que está de rua, muitas vezes esse animal é isso. E é muito interessante, por exemplo, eu sempre falo isso porque as experiências que eu visualizo normalmente dessas pessoas com o animal é de uma fidelidade muito grande. Dele com o animal e do animal com ele. E se você falar assim, eu troco o seu animal por uma quantia em dinheiro, ele não troca. Com certeza. Ele não quer saber, assim. Se você falar assim, eu vou tratar do animal, ele até aceita, mas ele fica desconfiado. Ele fala assim, você não vai retirar o animal de mim. E a gente já viu o inverso também, né? O cara que às vezes morre ou é levado pela polícia e o cachorro fica lá junto, do lado. Então, essa relação que foi criada ali, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com isso. E essa questão da Cracolândia, eu continuo, para mim, isso tem um fundo de especulação imobiliária que ajuda a permanecer nesse processo, entendeu? Que assim, não faz nada, porque conforme esse caos vai se instaurando, essa região vai sendo desvalorizada, a gente vai expulsando uma parte da população daqui, e aí quem está vivendo ali vive o caos. O meu apartamento é exatamente naquela região. Eu mudei para Santo André não por conta disso. Minha filha continua morando lá no centro. Mas, assim, inviabiliza. Eu moro perto do metrô. Dá, acho que, 5 minutos da minha casa para o metrô. E ela não tem momentos que não dá para você pegar metrô. Entendeu? Você não consegue circular na rua.